Então, a gente tem aqui o projeto em que a gente vai trabalhar hoje, né? Um projeto de interiores. E aí vocês já devem ter visto aí que tem vários projetos que trabalham nessa linha, né? De utilizar pendentes luminosos e fazer tipo uma onda, né? Uma curva e etc. E é esse o projeto que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai tentar simplificar aí o máximo possível o script, mas o projeto basicamente é esse. Então, bom, aqui, né, eu já estou aqui no Rhino com o Grasshopper aberto e eu desenhei aqui o que seria o equivalente ao teto, né, do local onde eu queria colocar esses pendentes aqui, por exemplo, né? Então eu desenhei uma superfície aí equivalente a esse teto e eu vou elevar aí ao pé direito dela, que no caso aqui vai ser 4 metros, né, que é o pé direito, sei lá, da construção. E aí eu estou trabalhando em centímetros, justamente porque a escala é uma escala um pouco mais de projeto de interiores, né? Então vamos lá, né? Bom, para começar, a gente vai precisar dividir a nossa superfície em pontos, né? Para a gente criar a geometria que vai simular esse pendente que a gente está fazendo aqui. Então a gente pode importar a superfície para o Grasshopper. Para fazer isso, a gente pode pegar o componente de Surface, dar um Set One Surface e um Reparametrize, que é para não perder o costume, né? E aí a gente vai dividir essa superfície em pontos. E para isso a gente vai utilizar o componente chamado Divide Surface. Isso para a galera que é iniciante, né? Apenas entendam que alguns componentes vocês vão ter que decorar mesmo e entender o que eles fazem, sem mesmo pegar 100%. Você vai decorando determinados padrões e vai fazendo. E aí aqui para ajudar vocês que não lembram o nome dos componentes, vou colocar aqui o bifocals, que é justamente para vocês lembrarem aí, verem qual componente que é. Então a gente dividiu aqui em 10 por 10, né, da direção U e direção V da nossa superfície. Então a gente pode pôr os sliders aqui, né, porque a gente pode aumentar ou diminuir essa quantidade. Então o slider de 0 a 100, digitei 50, copiei, colocar aqui e aqui. E beleza, né? Então a gente tem aí nossa superfície dividida em vários pontos. E aí agora a gente vai mover esses pontos na direção Z para baixo, né? Porque a gente tem aqui X, Y e Z, né? Que são os três eixos que a gente tem no Rhino, né? Então a gente pode dar um move e aí aqui a gente tem que fazer alguma coisa, né? Para fazer aquela onda que é justamente para mover os nossos pontos. E aí, qual que é a técnica que eu vou utilizar? Né? Para isso, pessoal, eu vou utilizar dois plugins para utilizar essa técnica, o que é relativamente incomum ficar usando plugin em vídeo de iniciante, mas eu achei que poderia arrumar uma forma de agradar aquelas pessoas que querem ter um workflow um pouco mais avançado. Essa é uma dica relativamente avançada para essas pessoas, em um workflow, em um vídeo que é mais simples, né? Um projeto que é mais simples. Então, aqui a gente tem Twin Two Numbers, que é o componente que a gente vai utilizar, que é do plugin Pufferfish. E o outro plugin que a gente vai utilizar vai ser o Richer Graph Mapper, que também vai estar na descrição do vídeo para você baixar, tanto o Pufferfish quanto o Richer Graph Mapper. Que vai ser isso aqui, ó. Ele me dá um Graph Mapper diferente, né? Um Graph Mapper com alguns inputs a mais, né? Então eu vou deixar isso aqui de lado. Primeiro eu vou mostrar para que a gente vai utilizar esse Rich Graph Mapper. Então se a gente pegar aqui o Graph Mapper tradicional, né, vou colocar aqui e aqui, a gente pode pegar aqui uma curva qualquer, tá? Não importa muito, estou usando só para explicação. E aí, beleza. O Graph Mapper ele mapeia uns certos valores nessa curva aqui que a gente está colocando, né? Então, se eu der uma lista de valores para ele, né, um range ou um series, a gente vai dar aqui um range, por exemplo. O que ele está fazendo? Ele está colocando cada um desses números que estão aqui em um local dessa curva, né, que é justamente o que o Graph Mapper faz. E aí, para esses valores aqui baterem exatamente com o início e o final dessa curva, eles têm que ter o mesmo domínio, né, que é esse input aqui. E aí, para alterar o domínio do Graph Mapper, geralmente a gente clica aqui e a gente altera aqui o domínio. Então, vamos fazer uma curva aqui com o Graph Mapper, para que vocês possam entender mais claramente o que eu estou falando.
Então, vou dar um construct point. E aí, conectar isso aqui no X e isso aqui no Y. Então, beleza, né? Ele criou uma curva bastante simples aqui, né? Que é justamente essa minha curva aqui. Se eu altero o domínio aqui do GraphMapper, por exemplo, e não altero o domínio dos meus valores, vocês vão ver que a curva ela vai se alterar justamente porque os valores não estão batendo com esses valores aqui do domínio do GraphMapper. E se eu fizer a mesma coisa, o oposto, acontece algo semelhante, né? Então eu vou mudar o domínio aqui. E aí vocês vão ver que ele não fica a curva inteira, né? Ele está pegando aqui, parece metade da curva apenas. E aí está me dando os valores aqui equivalentes a dentro desse domínio, porque aqui está de 0 até 1. Então ele está pegando mais valores. Se eu colocar aqui de 0 até 10, por exemplo, ele também vai dar outro tipo de problema, que ele está pegando só essa parte aqui da curva, tá vendo? Então ele desenha só metade da curva. E antes estava desenhando só um ponto, né? Então, ok. E aí, como que eu resolvo esse problema aqui que a gente tem, né? Porque às vezes eu quero alterar meu domínio aqui, e aí isso não vai corresponder ao domínio do GraphMapper. Então, eu utilizo esse componente aqui, ó, desse plugin, que é bastante útil. Então, eu posso utilizar aqui como os meus valores. E nesse caso específico, o source e o target domain vai ser o mesmo, tá? Mas nem sempre vai ser. Então, a gente vai colocar aqui e aí os valores vão estar sempre equivalentes, né? Porque o domínio ele está sempre igual. Então, vocês podem ver que ele está dando um scale na minha curva, mas não está alterando a forma da curva, né? Não está pegando menos ou mais partes da curva. Beleza, então é para isso que a gente vai utilizar isso aqui. Esse outro aqui a gente vai utilizar também, né, na mesma lógica, só que a gente vai fazer outro aqui, né? A gente pode pegar isso aqui, copiar para cá. O domínio pode ser o mesmo, tá? A gente só vai colocar dois ranges diferentes, porque a gente vai alterar os steps. Esses steps aqui, né, os intervalos dentro da nossa lista, porque, como eu já falei várias vezes, o series conta a quantidade de elementos, o range conta os intervalos entre os elementos. Então, se eu tenho 10 steps, eu tenho 11 elementos. E no series, se eu tenho 10, eu tenho 10. Então, aqui a gente pode conectar aqui e aqui. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente está tendo aqui. E aí, vamos colocar uma sine curve. E o que a gente vai fazer aqui, né? A gente pode conectar o mesmo domínio também. A gente tem que bater esses valores aqui com esses valores desses pontos que a gente está colocando aqui, né? Então, o que a gente vai fazer vai ser pegar esse U e esse V aqui e conectar ele direto nos steps, que ele vai dar um valor equivalente tanto em X quanto em Y para a gente mover aqui os nossos pontos. Então, se você vir cá, a gente está criando agora as duas curvas e aqui agora, né, isso aqui foi só para visualização, a gente não vai utilizar isso aqui. A gente está mapeando esses valores que está de U e V aqui, né, essas listas do U e V da nossa superfície, nesse GraphMapper aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um twin numbers entre eles, né? O que o twin ele faz, né? Vou dar um exemplo aqui com um número só, tá? E com outro número. E aí o que ele vai fazer vai ser basicamente aqui no caso uma média, mas é porque o nosso fator aqui está em 0,5. O que ele está fazendo? Ele está somando esses valores e multiplicando por esse factor aqui. E aí no nosso caso a gente vai deixar meio também, só que a gente vai fazer um graft aqui e um flatten aqui. E aí o que isso vai alterar? Ele vai pegar cada item de uma lista e combinar com cada item de outra lista. E aí isso vai criar esse grande array, né, de pontos aqui, né, de números, na verdade. E aí esse grande array de números vai ser os números que a gente vai utilizar para mover os nossos pontos. Então eu vou dar um graft aqui, um flatten aqui, vamos conectar aqui e aqui, e beleza.
agora a gente tem uma lista aqui que tem que bater com a quantidade de itens dessa lista. Então, 2.601, 2.601. E agora a gente vai mover esses pontos na direção Z. Então, já está o move aqui, vetor Z. E a gente vai mover para baixo, então a gente pega um valor negativo. Então, a gente pega aqui e aqui, conecta aqui e os pontos aqui. Beleza, né? Aí tá, vocês podem ver que ele está movendo bem pouquinho, né? Porque o nosso domínio ele está bem pequenininho e a gente está trabalhando em centímetros. Então agora aqui que é a grande sacada, a gente pode alterar o domínio aqui, né? E a gente pode colocar um domínio aí de, por exemplo, 10 centímetros, que seria o valor mínimo do tamanho da luminária, para um domínio de 70 centímetros, que seria o valor máximo aí da maior pendente da luminária, né? E aí, beleza, aí vocês vão ver que essa superfície que a gente está criando de pontos aqui, né? Ela corresponde, na verdade, à interpolação entre essas duas curvas, né? Então a gente tem uma curva assim e uma curva assim, e a gente está criando uma interpolação entre elas e criando essa grande superfície aqui de pontos com esse componente aqui de twin numbers, né? Agora que a gente já moveu, né? A gente pode fazer uma linha, né? Que vai ser para representar o nosso pendente aqui no Grasshopper, né? E aí, qual que é a minha dica que eu dou? Para esse tipo de projeto, né, se você quiser trabalhar tipo, para ver essa forma de maneira interativa e ficar mexendo aqui, ver qual forma que é melhor você se contentar apenas com linhas e não ir direto para uma geometria mais pesada, tipo um sólido ou uma malha e etc. Justamente porque não vale a pena, né? A quantidade que a gente está vendo aqui e a distância comparado com o tamanho, né, a espessura dessas coisas, elas vão ficar parecendo linhas de longe. Então é mais prático você apenas colocar linhas e aí quando você finalizar, né, que tiver a forma final que você está querendo, você manda criar os sólidos, que é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai criar um processo aqui bastante simples, né, de clicar em um botão e ele vai transformar isso em geometrias sólidas para, sei lá, fazer o render ou qualquer coisa do tipo. Beleza. Então, a gente tem aqui as nossas linhas e aí a gente precisa colocar na ponta delas, né? Eu vou fazer uma pequena linhazinha que vai ser para representar essas luzes, né? Só que aí eu vou colocar de uma outra cor. Então, eu vou dar um custom preview nessas linhas como pretas, essas linhas. E aí as outras pedacinhos pequenininhos da ponta vão ser amarelos, que é para dar essa impressão que é uma luminária, né? E aí a gente precisa reduzir um pedaço dessa linha primeiro, justamente porque a gente está controlando aqui a nossa tamanho e a gente não quer perder o controle desse tamanho de aumentar algum valor ou diminuir, né? E o ideal seria reduzir e depois criar essa linha amarela de novo, né? Então a gente vai dar um extend curve, porque o extend, quando você dá um extend negativo, que você consegue tanto no início quanto no final da curva, você diminui um pedaço da sua curva, que é justamente o que a gente quer fazer. Então, no end aqui, né, que é no final da curva, a gente vai reduzir 5 centímetros, então 5 negativo, conectar aqui, e no start a gente vai deixar zero, né, porque justamente para não mudar nada, né. Então, beleza, aí você pode ver que ele já está cortando 5 centímetros da nossa geometria. E agora a gente vai recriar esses 5 centímetros com o line SDL. Então, eu preciso do começo e do final da curva, né, o ponto. Então, eu pego endpoints, que é para me dar o ponto de início e final da nossa curva. Eu acho que, eu não sei se eu esqueci de colocar o bifocals aqui, que era para vocês verem, não sei se eu deletei o bifocals. Mas eu vou colocar aqui de novo, que não estava aparecendo o balãozinho com o nome dos elementos, né? Então, eu vou conectar aqui, e ele está me dando o ponto de início e o ponto de término da nossa curva, da nossa linha, né? E aí a gente vai pegar o end, né, provavelmente. E aí, ponto para baixo, né, a linha para baixo vai ser na direção Z, a direção que a gente vai criar a nossa linha.
só que vai ser na direção Z negativa. E aí com um length, né, um tamanho exatamente igual ao que a gente colocou aqui, né? Caso a gente queira alterar aí o tamanho dessa linha, né? Você pode ver que ele está mantendo o mesmo tamanho geral, só aumentando o tamanho do pendente, da luminária. E aí, beleza. Agora a gente tem esses aqui e isso aqui que vai ser utilizado para visualizar o pendente da luminária. E aí, agora a parte que vai ser a luminária em si. Então, vamos mudar a cor para amarelo, que é só para aparecer uma luminária mesmo, né? Beleza. Agora a gente tem aqui em preto e amarelo. E beleza, agora a gente pode brincar aqui, encontrar várias formas que a gente quiser, diferente, já dá bem bacana para entender como que vai ficar isso visualmente. E agora, para a gente criar a nossa geometria de fato, a gente vai criar um botão aqui para poder criar elas, né? Então, a gente pode criar aqui um Boolean Toggle, que é um true ou false, né? Que a gente aperta para mudar o tipo de visualização ou não. E aí a gente pode colocar isso para dar um pipe, que é justamente para criar a forma, né? E aí, o tamanho, eu acredito que uma medida boa vai ser 0,25 centímetros, né? Mais ou menos meio centímetro de diâmetro, alguma coisa assim. Né? Na verdade, meio acho que vai ficar mais ok, dá 1 centímetro de diâmetro. Então, meio de raio, uma linha aqui, né, que vai ser essa aqui, que vai ser a luminária, e aí ele vai demorar um pouquinho para calcular. E aí, a nossa linha de cima, que vai ser a nossa pendente, né? E beleza, a gente vai conectar isso aqui em cima. Aliás, tem que criar, né, o botão primeiro, né? Vai conectar isso aqui em cima depois. A gente pode dar um dispatch para fazer isso. E aí a gente conecta isso aqui, isso aqui, conecta isso e isso. E beleza, né? Agora a gente pode colocar isso daqui aqui. E isso daqui aqui. Ok. Agora está visualizando normal, né? Conectar isso aqui de novo. E aí, se você quiser visualizar a geometria mesmo, você vai dar um true aqui. E beleza, você passa aí a ver as geometrias, né? Na verdade, tô lembrando aqui, eu tô um pouco enferrujado, né? Porque eu tô há muito tempo sem fazer vídeo. Mas o ideal seria isso aqui, né? Ficar antes do pipe, né? Para ele não ter que ficar recalculando toda hora. Beleza. Agora a gente pode dar um true. E ele calcula de novo. E aí, assim, agora está da forma ideal, né? A gente dá o true aqui e ele vai computar a informação e mandar para cá e vai dar para visualizar. Melhor fazer desse jeito, né? Dessa forma ele não fica recalculando para fazer a geometria, né? Então ele fica com isso aqui praticamente desativado. E aí dessa forma que você pode visualizar aqui, tudo normal.
E aí, quando você terminar, você dá um True e aí ele vai criar as geometrias para você. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou retomando aqui as coisas do canal muito lentamente. E aí, inclusive, se vocês quiserem me mandar sugestões de vídeo lá pelo DM do Instagram, eu vou ficar muito grato, porque eu estou tentando retomar os conteúdos do canal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aí, que é muito importante para ajudar a divulgar esse canal no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.